Opa, aqui é o Ailton da Escola de Trading e eu tô aqui para trazer mais uma análise ao vivo da semana. Bom, finalmente a gente errou uma análise, né? Finalmente a análise que eu fiz aqui não aconteceu exatamente da maneira que eu esperava. Espero que você não tenha feito logo a operação, né? Confiando demais na análise e confiando demais em estatística. Foi até bom acontecer isso para você ver que a gente nunca pode confiar demais nas coisas. A gente não pode achar que a gente é invencível. Né? Algumas coisas acontecem fora do que a gente espera. E essas coisas a gente tem que evitar. Tá? A gente tem que minimizar esse tipo de risco. Foi o que aconteceu nesse jogo. Né? A gente tinha visto aqui no... Você tinha visto aqui na análise que eu fiz semana passada que daria para fazer uma operação contra o Newcastle. Vamos dar uma olhada aqui no que aconteceu. Ó. O jogo do Newcastle terminou 2-1 para o Newcastle. E o primeiro gol aconteceu aos 6 minutos. O segundo aconteceu aos 15. Então o que aconteceu? Demorou pouco tempo para o Newcastle abrir o placar. Isso mostra que a gente precisa realmente assistir parte do jogo para decidir se a operação que a gente quer fazer é viável. A gente não pode toda vez confiar 100% no que a gente espera fazer. Ainda mais quando a gente tem esse risco que a operação contra oferece. Porque com esse segundo gol, se você tivesse entrado aqui, logo no começo, com esse segundo gol do Newcastle, já teria quase 100% de prejuízo da sua stake, né, do dinheiro que você colocou na operação. Então, principalmente para fazer lei, né, fazer operação contra, é bom que a gente veja o que está acontecendo no jogo, né, se a situação favorece o que a gente quer fazer. Falei também na análise que daria para fazer um over 1,5. Realmente, pelo placar do jogo, daria para fazer. Aliás, daria para fazer até em primeiro tempo. Porém, o gol saiu muito cedo. Né? Se o primeiro gol saiu aqui aos 6, o over 1,5 também ficaria... não daria tempo de entrar. Mas, depois desse gol aqui, até chegar nesse, né, no intervalo entre esses dois gols aqui, daria para pensar fazer um over 2,5. A odd iria estar bem parecida. A odd do over 2,5 iria estar bem parecida com a odd do over 1,5 antes desse gol aqui. E aí poderia até pegar uma meta com um gol, né, com esse gol dos 15 minutos. Daria até para pegar uma meta aqui. Não precisaria esperar esse gol do Newcastle, do West Ham. Não precisaria esperar esse 2-1. Poderia sair já com essa meta aqui. Bastaria olhar o que estava acontecendo no jogo e pegar o gol com esse over. Então foi até bom acontecer, tá? Cuidado com a operação. Vamos fazer as coisas aqui com mais... sempre com bastante cuidado para não ser surpreendido como a gente poderia ser surpreendido aqui. Tá? Espero que você não tenha se surpreendido do jeito que eu estou falando. Bom, então, deixando isso de lado, foi a primeira que eu errei, desde que a gente começou aqui. Vamos para um acerto, dessa vez. E o jogo que eu escolhi para essa análise foi Espanhol e Vila Real. Esse jogo vai ser amanhã, dia 23, às 3h15 da tarde, horário de Brasília. 21ª rodada do Campeonato Espanhol. Então aqui nos últimos 3 anos, né, tem aqui uma vitória do Espanhol e todos os outros jogos,
todos os outros 3 jogos, o Villarreal não perdeu. Okay? Tem uma vitória do Espanhol e 3 jogos que o Villarreal não perdeu. Nos últimos 10 jogos em todas as competições, o Espanhol tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 derrotas, 2 vitórias e 2 empates. Não é muito boa a campanha do Espanhol. O Villarreal tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. A campanha é bem melhor do Villarreal. Na classificação do campeonato, o Villarreal está em quarto, o Espanhol em 14º. Na situação do jogo, o Espanhol jogando em casa aparece em 13º. Ele quase mantém a campanha dele, né? Regularidade de campanha no geral para jogando em casa. O Villarreal, o Espanhol tem 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Marcou 8 gols, sofreu 10. O ataque e a defesa não são muito bons, não. O Villarreal está em 7º lugar, jogando fora de casa. Ele cai um pouquinho de rendimento do geral. Tem 4 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Marcou 9 gols, sofreu também 9. Está com saldo zerado. O ataque meio devagar também. Condição casa fora. Aqui tem os jogos do Espanhol em casa. Ele tem 1, 2, 3 empates, 3, 4 vitórias e 2 derrotas. Pode notar que a maioria dos jogos do Espanhol é under 2,5. Só tem 2 jogos com over 2,5. O primeiro gol costuma acontecer. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos com gol em primeiro tempo. E 1, 2, 3 jogos com gol em segundo tempo. A maioria dos gols acontece rápido, né? Entre o começo do jogo e o meio do primeiro tempo. O Villarreal tem 1, 2, 3, 4 vitórias, 3 derrotas, 2 empates. A campanha está quase igual, as campanhas, né? Estão quase iguais. O Villarreal tem uma derrota a mais. E os placares do Villarreal tem 1, 2, 3 placares com over 2,5. E a maioria em under 2,5. O primeiro gol do Villarreal costuma acontecer, a maioria dos gols, 2, 3, 4. A maioria dos gols costuma acontecer em segundo tempo do Villarreal. Não acontece muito no primeiro, né? Tem 1, 2, 3, 4 só. A maioria em segundo tempo. Okay. O Espanhol, 14º, ele entra aqui na tabela do Villarreal. Então nessa área da tabela, o Villarreal não perdeu de ninguém. Ele tem 3 vitórias e 2 empates. Sempre quem abre o placar é o Villa, né, com exceção desse aqui que terminou 0-0. O Villarreal é 4º lugar, entra aqui. Né, então, dessa área da tabela, o Espanhol não ganhou de ninguém e ainda tem uma derrota por 6-0. Claro que foi para o Real Madrid. É um time que poder de ataque é muito maior, mas em termos de vitória, o Espanhol não ganhou de ninguém nessa área aqui. E quem marca, o Real Madrid ainda abriu o placar aqui e o outro foi 0-0 contra o Barcelona. Quadro de gols, média de gols marcados do Espanhol, 0,89 marcados. Villa, 1 gol sofrido. Muito baixo o gol sofrido aqui. Média de gol marcada do Villa, 1 gol por jogo.
sofrido do Espanhol 1.11, também muito baixo aqui. Jogos sem, média de gols marcados mais sofridos, 2 do Espanhol. Marcados mais sofridos do Villa, 2 também. É muito provável que esse jogo não passe de over 1,5. Tá? Essa média de gols aqui está muito baixa. Jogos sem sofrer. O Espanhol tem 56% de jogos que ele não sofre gol, mais da metade. O Villa tem 44% sem marcar. Quase a metade de jogos o Villarreal não marca gol jogando fora de casa. Jogos sem sofrer, 33% do Villa. Sem marcar do Espanhol, 22%. O Espanhol já tem maior frequência de jogos marcando gol. Jogos com mais de 2,5 do Espanhol, 22%. Mais de 2,5 do Villa, 33%. A grande maioria dos jogos do Villa e do Espanhol são under 2,5. Menos de 2,5 gols. Abre marcador, 44% do Espanhol, 56% do Villa. Tá muito próximo, né? Tá meio dividido, não tem como saber direito quem pode abrir marcador. Quando o Espanhol abre, ele em 75% das vezes ele faz isso no primeiro tempo. Quando o Villa abre, ele faz em 60%. A chance do Espanhol marcar gol no primeiro tempo é maior do que a do Villarreal. Tá? Muito importante isso aqui, porque a gente vai mexer com o momento dos gols. Então o que acontece aqui? Um dos piores momentos do Espanhol é nos primeiros 15 minutos e no meio do primeiro tempo, tá? A partir dos 16 aos 30. É quando o Villarreal começa a marcar gol. Só que a taxa de gol marcado é muito baixa. Muito baixa aqui. Aumenta um pouquinho aqui, mas o Espanhol não sofre nenhum aqui. O que a gente conclui? Tá meio difícil fazer operação no mercado de probabilidades. O jogo está meio dividido. Porém, levando em consideração que o Villa costuma abrir placar e que o Espanhol, o pior momento dele é no primeiro tempo, daria para pensar fazer uma operação contra o Espanhol, tentando ver se ele tá jogando, se o Villa está jogando melhor que ele no primeiro tempo, tá? Muito cuidado com esse começo de segundo tempo do Villarreal, que ele sofre muito gol. E também eu acredito em um under 3,5. Um under 3,5. Menos de 3,5 gols. Vamos dar uma olhada nas odds. Está aqui na Betfair. Espanhol e Villa. A lei ao Espanhol está 3,05. Para primeiro tempo, se o Villarreal tiver melhor, daria para fazer. Se o Villarreal tiver melhor. Se não, comecinho do jogo, seria melhor a gente fazer um under 3,5. Essa odd está boa. Né? Under 3,5. A gente poderia ficar aqui nessa odd entre 15 e 20 minutos, dependendo de como estiver o jogo. Pegar a meta nesse under 3,5 e sair do mercado. Não é para ficar nesse under 3,5 até tomar gol. Se tomar gol, você vai tomar head, vai ter que expor o seu dinheiro por mais tempo ainda. E aí não vale. Tem que fazer trading no under. É para entrar, pegar tique, pegar a meta e sair do mercado. Ok? Under 3,5 para esse jogo tem valor. Assim como a lei ao Espanhol no primeiro tempo. Certo? Então essa análise de hoje foi essa. Muito obrigado. Acesse o nosso site. Converse comigo no Skype. Peça o seu jogo. E eu te vejo no próximo vídeo. Abraço, bons greens. Até mais.